Salve galera, bem-vindo de volta pro Anime Recap Tube, mandando a brisa com vocês. Hoje vou continuar com o resumão de Mesh, Magia e Músculos. No episódio passado, a gente conheceu o Mesh, que nasceu de rolê sem nenhum poder mágico num mundão cheio de bruxaria. Mas o maluco não se abalou. Ele foi na fé e botou o shape em dia, até ficar monstrão, tipo uma mistura Léo Stronda com Tadalafelas. Mas um dia o cara foi pego de bobeira por um oficial chamado Brad. É um crime dos grandes não ter uma pinguinha de magia, só que o Mesh deu uma surra fácil no delegado. E o Brad ficou de boa, soltando a ideia de o maluco virar um visionário divino na academia de magia pra bagunçar com todo o sistema. O Mesh conseguiu arrebentar na academia, mesmo sem poder dar aquele truque na magia. O maluco mandou uns migué que deixaram todo mundo de cara. Normalmente, os alunos ficam divididos em 3 casas, mas rolou uma aula externa em conjunto, tipo uma geral no mato, onde tinham que caçar uns escorpiões da floresta. E o mais louco é que eles ganhavam moedas baseado no que detonavam pelo caminho. Aí o Mesh tromba com o Barrett, um carinha que acha que é o fodão da história, se achando o personagem principal e tal. Mas aí ele chama a atenção de um truta arruaceiro chamado Silva, que tá sempre querendo arrumar treta. Durante o corre, os malucos acabam resgatando uma mina que estava sendo atacada por outro aluno. Aí ela solta a magia do encanto e o Barrett fica doidão apaixonado por ela. Só que ela tenta dar o encanto no Mesh também, mas o feitiço não pega nele, porque ele não é gado. Aí ela conta a fita de como tá sendo ameaçada pelo Silva, e é nessa hora que o Silva brota do nada, tipo malandro surpresa. O Barrett jura que vai salvar a mina e parte pra cima com a magia do fogo, mas o Silva se protege tranquilão com o escudo de ferro dele. O platinado surge de buenas, de mãos vazias, e já chega partindo pra cima do Barrett com a magia dele, ao mesmo tempo em que solta um corte no doce de creme do Mesh, arrancando da mão dele. O Barrett já começa a ficar ligado e fica preocupado, pensando que a diferença nos poderes mágicos entre os dois é braba. O maluco acha que o Mesh tá só de enfeite, tipo inútil, e acredita que é ele que tem que meter as caras e salvar a mina. Aí o Silva começa a tirar onda, zoando o Barrett, falando que a magia dele é fraquinha, chamando o maluco de decepção total. Aí o Silva dá umas moral e resolve dar uma chance pros dois. Ele fala que se o Barrett aguentar a porrada de 5 ataques dele, ele vai deixar a mina em paz. E ainda rola uma aposta, os caras apostam uma moeda de prata nos esquemas da academia, e a mina acha o acordo um bagulho ridículo, falando que o Barrett pode se lascar feio, mas o maluco topa, achando que aguenta levar 5 golpes de boa. Só que o Silva fala que o Mesh também tá envolvido, então ele também tem que topar. O Barrett solta que o Mesh não tá nessa fita, mas o Silva insiste que tá sim. Aí o Barrett, de cabeça quente, resolve encarar os 10 ataques pra proteger o Mesh. O Silva acha que o maluco tá doido e começa a atacar com o feitiço do punho de ferro, já botando pra quebrar. O Barrett é jogado pro chão logo de cara só com um ataque, mas o maluco dá a volta por cima e se levanta na moral. O Silva não dá moleza, continua atacando com o feitiço dele, e o Barrett vai tomando vários golpes das colunas de ferro, um atrás do outro, enquanto a mina e o Mesh ficam só de camarote ligados na parada. Depois de levar 9 coices, o Barrett ainda tá firmeza, pensando naquela fita de como a mina chorou pedindo uma força. O Silva já tá bolando o golpe final da parada. O ataque chega na lata e o Barrett capota e apaga geral. O Silva já começa a bancar o fodão, se achando o rei do pedaço. Só que o Barrett dá um jeitinho de se reerguer, vai chegando perto do Silva e solta que a fita acabou. Só que do nada, o maluco desaba feito um saco de bosta e o Silva não perde tempo e chama o cara de babaca, tirando onda sem parar. O Barrett fala pro Mesh pra levar a mina e ralar, mas aí o bicho pega. A mina tava no esquema com o Silva o tempo todo. A garota vem e solta que o Silva é um clichê ambulante e que não suporta malandrão como ele. O Silva dá um risinho sacana, tirando onda com o Barrett por ter sido tapeado tão fácil, mas do nada a boca dele fica entupida de doce de creme. Mesh acha que eles foram além da conta e decide cair na briga, soltando que vai encarar o desafio dos 10 ataques, chamando o Silva pra encarar ele. Enquanto isso, a gente vê os parças dele detonando um escorpião, mas o Lance fica na dúvida se o Mesh vai dar conta. O Lennon acredita que ele vai dar conta, até porque o maluco já meteu o louco e derrotou o professor no exame de admissão. Só que o Lance explica que tem uns tipos diferentes de usuários de magia. Tem os magos brancos, que são mais estudiosos e focados no suporte, e tem os magos vermelhos que botam pra quebrar no combate. Até agora, o Mesh só enfrentou os magos brancos. Ele acha que se o Mesh tivesse que enfrentar algum mago vermelho além do primeiro ano, teria muitos que o superariam. Silva acha que o Mesh só está se fazendo de durão e continua dizendo como odeia os fracos que se fazem de valentões, vendo eles como hipócritas, e acha engraçado esmagar o espírito deles. Ele percebe que sua capa está um pouco queimada pela magia do Barrett, então se prepara para atacar ele novamente.
mas o Mesh parte para cima dele mesmo assim. Apesar de conseguir se defender, o Mesh é empurrado para trás e o Silva começa a rir, achando que é muito superior. Ele menciona como ganhou 2 moedas de ouro durante seu primeiro ano na academia. Ele ataca o Mesh com sua magia e o Mesh leva uma surra, mas ele acaba pegando o feitiço do Silva e esmaga com a mão. Mesh se prepara para usar magia de tríceps e o Silva acha que ele está de brincadeira. O Silva continua atacando com suas colunas de ferro, mas o Mesh desvia e começa a destruí-las. Ele acerta um soco no Silva, mandando ele para longe, e o Silva começa a sangrar por todo lugar, se perguntando o que está acontecendo. Ele acha que sua magia é de primeira linha, mesmo entre os alunos do segundo ano, e tenta contra-atacar. Mas o Mesh quebra seu contra-ataque, acertando outro golpe nele. O Silva se ajoelha e começa a perceber que não pode vencer. Ele sabe que não aguenta mais apanhar, mas o Mesh de repente recua e senta. O Silva se pergunta o que ele está fazendo, e o Mesh diz para ele que ainda faltam mais 8 ataques. O Mesh se levanta de novo e pergunta se ele está pronto para o próximo ataque, mas o Silva sabe que não aguenta mais, achando que vai morrer. Ele tenta pensar em um plano, e nesse momento, um escorpião enorme aparece do nada. Ele tem uma pedra em forma de estrela na cabeça, o que significa que é muito forte e valioso. O Silva acha que pode fugir enquanto o Mesh está ocupado com isso, mas o Mesh manda o escorpião voar com um único golpe, dizendo que não tem tempo para lidar com isso, e a pedra em forma de estrela do escorpião cai. O Silva se caga de medo, achando que o Mesh é um monstro, mas o Mesh encerra a luta, sentindo pena dele, e volta sua atenção para a garota. A garota começa a entrar em pânico e começa a chorar, dizendo que foi forçada a ajudar o Silva. Mas o Mesh fala para ela ficar tranquila, e ela acha que os homens são tudo gado de mulher. E como o Mesh acredita na igualdade de gênero, dá um suplex de respeito na lambisgoia. O Barrett acha que tem algo errado com ele. O Mesh encontra seus amigos e a Irvine se preocupa ao vê-lo todo machucado, mas ele diz que está bem. O Finn fica impressionado, dizendo que ele até derrotou o escorpião da pedra em forma de estrela, revelando que vale 2 moedas de prata. A loira acha que ele deveria ir para a enfermaria e ela também verifica o estado do Barrett, que fica instantaneamente encantado por ela e começa a surtar, enquanto ela acha que ele é estranho. O Barrett acaba pedindo desculpas ao Mesh por envolvê-lo naquela situação e agradece pela ajuda, mas o Mesh acha que ele está agindo estranho, então o Barrett ameaça imediatamente bater nele, dizendo que foi difícil para ele ser legal. O bolso do Mesh começa a brilhar, pois suas moedas de prata se juntaram para formar uma moeda de ouro. Lance menciona como eles estão sendo alvo, ouvindo que a Casa Lang está caçando eles por suas moedas, explicando por que o Silva estava atrás deles. Ele explica que a Casa Lang é basicamente a Sonserina, com pessoas que valorizam a ascendência e linhagem, querendo impedir a escória de se juntar ao escritório de magia. Ele os alerta para terem cuidado com o Magia Lupus, o grupo de estudantes de elite da Casa Lang. O Mesh menciona que nem sabia que estavam separados por dormitórios, e o Finn lembra dele sobre a cerimônia de classificação. Vemos que logo após serem aceitos na academia, eles foram classificados pelo esqueleto de um unicórnio. Os alunos seguram o chifre dele e o esqueleto consegue ler suas mentes e classificá-los no dormitório apropriado. Mas quando chegou a vez do Mesh, o esqueleto viu que ele só pensava em profiteroles e entrou em pânico, pois foi a primeira vez em séculos que ele teve dificuldade em classificar um estudante. O unicórnio tenta olhar mais profundamente na mente de Mesh, mas só encontra profiteroles, então ele decide que pessoas que amam profiteroles devem pertencer ao dormitório Adler. Lance continua explicando que o Magia Lupus é formado pelos 7 melhores alunos do dormitório e que alguns deles devem ter sido lacaios. Ele avisa o Mesh que, como ele tem uma moeda, precisa ter cuidado redobrado e diz para ele ficar perto das pessoas do dormitório. Mas apesar desse aviso, o Mesh acaba se perdendo enquanto procura por sua turma. Ele encontra uma porta e fica pensando como abri-la, se é empurrando ou puxando. Enquanto isso, vemos o Silva se desculpando por sua falha. Descobrimos que o líder do dormitório Lang se chama Abel e ele segura uma boneca assustadora. Ele diz que a missão deles é purificar o mundo de suas impurezas, e o Silva implora por uma segunda chance, mas Abel o considera indigno até mesmo de ser um peão e o transforma em uma boneca. A boneca se levanta e entra na fila, e Abel afirma ser o único digno de se tornar o próximo visionário divino, enquanto conversa com sua boneca, que ele estranhamente chama de mãe. Mas nesse momento, o Mesh entra de repente, pedindo desculpas por destruir outra porta, e aponta que Abel é estranho por conversar com uma boneca, e é aí que o vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima vez.